minha carreira estava entrando num ponto já de estagnação, um pouco de, assim, faltava reconhecimento financeiro e o trabalho só aumentava, então assim, não estava acompanhando, né, a remuneração e as responsabilidades. Na iniciativa privada. Na iniciativa privada, exatamente. Me chamo Murilo, tenho 37 anos, sou casado e tenho 2 filhinhas, né? Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, mas morava faz 20 anos em São Paulo. E me mudei para Brasília recentemente, faz um mês, quando eu tomei posse na CGU. Legal. E a minha história, assim, ela começa lá em 2017, né? Eu não conhecia o mundo dos concursos muito. A família da minha esposa é de funcionários públicos, né? Do Banco do Brasil. E eles, assim, sempre tinha alguma conversa a respeito do serviço público, das vantagens, etc. E lá em 2017 eu comecei a perceber que a minha carreira estava entrando num ponto já de estagnação, um pouco de, assim, faltava reconhecimento financeiro e o trabalho só aumentava, então assim, não estava acompanhando, né, a remuneração e as responsabilidades. Na iniciativa privada. Na iniciativa privada, exatamente. Essa foi uma carreira interessante, mas chegou um momento que não estava mais valendo a pena, eu estava começando a ter problemas assim de ansiedade, de estresse, né? Pela carga de trabalho, eu era gerente de projetos, né? Então eu trabalhava com grandes instalações de máquinas em usinas hidrelétricas e esse tipo de obras, né? Mesmo que assim, não tem hora para o celular tocar, né? Não tem dia da semana para o cliente reclamar. Então, assim, coisas assim, difíceis, né? De lidar e eu comecei a pensar no plano B, né? E além, claro, do momento de estresse que eu via, eu pensava no futuro, né? Assim, na iniciativa privada é muito comum acontecer com gerentes, né? Meus, com 50 anos, serem mandados embora, né? Por, enfim, acho que talvez a questão do salário ficar muito alto, ter muitos jovens que podem substituir, etc, né? Eu pensava no futuro. E aí eu comecei a estudar para os tribunais do judiciário. Falei, não, eu vou estudar para concurso lá no fim de 2017. Ouviu a voz da experiência lá do seu sogro. Exatamente. Estudando em paralelo com o trabalho nessa época, né? Mas eu consegui encaixar na rotina de uma maneira tranquila. Eu ia de trem para o trabalho, então eu estudava no trem, pelo celular, muito pelo celular naquela época, né? No fim de semana eu estudava umas 2, 3 horinhas no fim de semana, né? Isso era 2017? 2017. Saiu aqueles STJ, STM, os TRTs de São Paulo, né? E depois os TRFs 4 e 3, né? Que foram os que no final eu acabei conseguindo êxito, né? Então essa foi uma fase de 1 ano e meio, 2 anos de estudo. E eu consegui a aprovação desses 2 concursos, os tribunais lá no Sul e aqui em São Paulo. Só que veio depois dessas aprovações a pandemia, né? Então as nomeações que eu esperava que fossem assim relativamente rápidas não vieram. Eu continuei na iniciativa privada, em casa, com uma filhinha de 2 anos e outra recém-nascida, sem poder sair, era aquela época bem difícil, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. E, além disso, eu tinha sido promovido na empresa, né? Então, o que eu reclamei tanto que não era reconhecido, né? Aconteceu. Só que aconteceu... Você falou que você estava estudando? Não, nunca souberam. Só 2 ou 3 colegas, né? Assim, só que, assim, aconteceu tudo junto, no pior momento possível. Eu virei gerente, assim, num momento que não podia nem ver o meu time, né? E imagina, né? O que aconteceu com as empresas nesse momento, né? Todo mundo desesperado, porque tinha contrato para entregar e não sabia se podia ir, não podia ir, vai morrer de Covid, não vai morrer. Então, foi um momento, assim, tenso, né? E aí, nesse momento tenso, eu também decidi migrar para de controle. Né? Eu já tinha bem claro na minha cabeça que eu queria tinha um fim ali, né? Um concurso de alto nível. E o concurso de tribunais era o meu concurso escada. Porque lá você ia ganhar menos que você ganha. Eu ia ganhar menos, né? Minha redução salarial cerca de 30%, 40%, né? Aconteceu essa redução no final de 2020, né? Foi quando eu fui nomeado para o TRF4 lá no Sul. Mas antes de ser nomeado, eu passei um ano aí numa situação de pandemia, a empresa me sugando bastante, e eu estudando para de controle, né? Por que eu fui também para de controle? O TCDF saiu nessa época, né? Acho que foi em fevereiro de 2020, né? Saiu o edital, né? E aí eu falei, agora, né? Vamos à frente. O TCDF sempre ouvi falar bem, né? Um órgão muito bom para se trabalhar. Enfim, essa conjugação de coisas me levou a ter assim, uma estafa muito grande em 2020, né? E em outubro, mais ou menos, eu tive uma crise, assim, somatizou mesmo, né? Eu tive problemas fisiológicos. Teve uma época que eu tive... passei mal, ânsia de vômito, diarreia, misturou um monte de coisa, né? Eu lembro que eu estava numa reunião com um cliente, eu tive que pedir urgente licença, eu vou pro hospital. Fui pro médico, na verdade, né? Tomei remédios, etc. Mas eu percebi, né, que a coisa estava tão feia que estava começando a ter reflexos no meu corpo, né? Então, era algo na minha saúde mental que já estava refletindo também pro físico, né? Mas aí era porque era pandemia, seu trabalho te sugando e você querendo sair daquilo, estudando para concurso, e juntou tudo. Juntou tudo, exatamente. Sua filhinha também recém-nascida. Exatamente. Puxa bastante, né? Em casa, com um apartamento pequeno, né? Nós 4, né? E os meus sogros ajudando, né? Assim, eu só tenho a agradecer aos meus sogros, porque eles sempre conseguiram nos ajudar muito, né? Legal.
E eles foram pegos de surpresa na pandemia, estavam em São Paulo, eles são de Brasília, né? Então eles foram pegos de surpresa, não conseguiram voltar a Brasília, ficaram lá com a gente durante 9 meses. Nossa. E nos ajudando, né? Só que imagina, 6 pessoas num apartamento de 60 metros quadrados. Enfim, nesse momento, parece que as coisas acontecem na hora certa. Eu fui nomeado no TRF4, né? E foi, assim, uma decisão que foi difícil, é claro, né? Largar 12 anos de carreira para ir para um trabalho que não é assim tão... um cargo administrativo, né? Muito bem diferente do que você fazia. Bem diferente, né? Numa empresa ou um órgão que eu não sabia nem como funcionava. Mas era a minha salvação, né? Do ponto de vista de saúde psicológica, né? Sim. E 1 ano depois eu fui nomeado no TRF3. Eu estava um pouquinho mais mal classificado, né? Na sequência, mas eu fui nomeado. Né? E aí eu consegui o posto ali, né, em São Paulo, e aí muito mais tranquilo do lado de casa, né? E dava para ir andando, né? Mas tudo esse período, né, em que eu fiquei lá no TRF4, nós viemos para Brasília, porque meus sogros são daqui e o apartamento é maior, então nós pensamos que seria melhor para as crianças, né, e tudo mais. Ter um lugar maior, né? TRF 21, já era 21. Tá. E aí foi quando a prova TCDF foi adiada, né? Todas as provas foram adiadas, foi um ano de seca, né, de concurso. E para mim foi bom, porque eu consegui correr atrás do prejuízo, né? Assim, o gap, né, a lacuna de conhecimento é grande entre um concurso para técnico do judiciário e um concurso para auditor da área de controle. Assim, é muita disciplina, muita matéria. Mas eu consegui ir atrás. No fim, a prova aconteceu em fevereiro, né? Foi ela e o TCE do Rio, foram as únicas provas que aconteceram entre as ondas, né, de Covid. Então, foi muito bom porque deu certo, né? E eu fui bem nas objetivas, né? Assim, eu fui melhor do que eu esperava. Eu fiquei em 26º. Algo assim, né? Eles corrigiram 72 discursivas naquela da ampla, né? TCDF. Só que aí veio a surpresa desagradável, eu não tirei os mínimos na discursiva. Pra mim que não era a minha prova, não era o meu momento, né? Eu tinha acabado de começar na área de controle, então realmente eu precisava de amadurecimento. Foi aí que eu virei a chave, né? Aí que eu comecei a mudar um pouco a minha metodologia de estudos, né? Eu até estudei um pouco menos do que eu estava estudando antes, porque eu estava numa situação, assim, de muita dedicação. E aí eu comecei a estudar para o TCU após a aprovação do TCDF, já tinha aquele murmurinho do José Múcio, né? De que sair do concurso. Eu falei, não, agora é virar a chavinha, né? Esquecer o que aconteceu, foi muito difícil, mas vamos em frente. Eu comecei a estudar 2 semanas depois do resultado lá do TCDF e fui seguindo paulatinamente. Eu já estava, né, Eric, bem avançado, assim, né? Claro, para eu ter chegado onde eu cheguei no TCDF, eu não poderia estar iniciante nem intermediário. Eu estava com maduro já, né, digamos assim. Então eu comecei a ampliar um pouco o leque de materiais, né, vamos dizer assim, né. Eu sempre estudei muito focado em um conjunto de materiais e eu comecei a procurar, né, olhar para o lado, vamos dizer, no melhor conteúdo, né, que eu teria para me ajudar em algumas falhas minhas, né. Então, discursivas, eu procurei um cursinho especializado em discursivas, né? Mais adiante ali, eu não lembro quando foi, mas mais pro final do ano, foi quando eu entrei em contato bastante com direção, né? Turma dos Feras, né? Foi um material, assim, muito legal, né? Eu sei que vocês estão hoje, deram continuidade, assim, eu recomendo pro pessoal. É um conteúdo muito, muito curado, né? Ele tem uma curadoria excelente do pessoal da direção, então a Turma dos Feras eu comecei a investir nisso também. Fiz tudo que eu podia fazer, eu cheguei com uma certa consciência limpa, né? Tá. Porque realmente foi uma jornada muito longa, já eram 4 anos que eu estava estudando, então eu falei, não dá, né? Eu fiz o que eu pude fazer. Se não der pra mim, não era pra mim, né? Mas a hora que, enfim, eu estudei muito até a véspera, não sou aquele cara que consegue ficar tranquilo o dia anterior, né? Eu estudava no banheiro da escola, assim, né? Com meus flashcards, assim, lendo flashcard até o professor chamar. Eu me trancava no banheiro, né? O pessoal até devia xingar. Eu ficava uns 20 minutinhos, meia hora lendo AFO, LRF, né? E ajuda, né? Porque você fica claro, de curto prazo, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque eu fui melhor do que eu esperava, né? Assim, eu fiquei lá entre um sexto, digamos, da lista, né? Então eu fiquei super contente, né? Eu não imaginava que eu tinha ido bem no TCDF, né? Tinha tudo pra dar certo, mas você nunca imagina, né? Quanto você vai, né? E mesmo não estando nas cabeças, né? Mesmo que o número de vagas fosse pequeno, pra mim, ficar naquela posição, eu já tinha uma certa tranquilidade de que em algum momento, né? Eu poderia ser chamado, né? Isso lá, a gente tá falando lá em fevereiro, março, abril, né? Abril. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Falei, legal. Então, agora vamos pra discursiva pra não fazer um feio como eu fiz no TCDF. Né? Que você tava com essa pressão ainda, né? No TCDF você bombou logo na discursiva. Isso, né? eu tinha ido bem também na objetiva e fui, né, mal na Você ficou com receio de repetir o... Esse bicho-papão me assombrou, Eric, até o último dia, né? Por que eu digo isso? Porque um dia antes da prova do TCU, da discursiva, saiu o resultado da CGU, né? E eu, nos rankings, eu tava em 2º lugar, acho, naqueles rankings extraoficiais, né, da CGU. Eu tava, né, super moral lá em cima, né? Fiquei bem no TCU, fiquei bem na CGU, falei,
Tá 10, né? Tá virando, o jogo tá virando. O jogo tá virando, só que aí saiu o resultado com a preliminar discursiva da CGU. Eu caí de segundo ou terceiro, que eu tava pra 29º. Então assim, eu saí lá de quase primeiro, né? Fiquei primeiro no ranking durante várias semanas, né? Eu tava quase saindo das vagas, né? Caramba. É claro, né? Não era como foi no TCDF, que eu bombei, né? Que eu realmente saí da lista. Reprovado, foi reprovado. Não, se eu ficasse em 31, 32, eu ia ser chamado na CGU também, né? Fui pra prova TCU, assim, morrendo de medo, né? Preparado eu estava, né? Tanto quanto possível. Fiz o que eu pude, né? E cheguei na prova, de novo, né? Não confiante, mas eu sabia o que ia acontecer. Não era que nem o TCDF, que eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu me sinto finalmente, né? Eu me sinto realizado profissionalmente, como eu não me sentia faz muito tempo, né? É mesmo. E olha que eu comecei agora, né? Então eu nem comecei a fazer as coisas assim, né? Auditar de verdade, né? Sim. Mas que qualquer que seja o caminho que eu vá tomar na CGU ou no TCU depois, eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Eu vou estar rodeado de pessoas muito competentes e estou animado, né? Pra ajudar a prestar um serviço público legal aí.